Fala aí, nação rubro-negra! Hoje o vídeo tá pegando fogo com as notícias quentíssimas e informações vindas direto do Mengão. Isso mesmo, vamos falar sobre a possível, né, chegada aí do Neymar e também do Jorginho. A confusão está armada. Estão dizendo por aí que o Flamengo está escondendo o jogo sobre a contratação do Neymar. Isso mesmo. E também vamos saber sobre a provável escalação do Flamengo, que vai encarar o São Paulo amanhã, que pode ter estreia importante. Tem também polêmica absurda da CBF, que prejudicou nossa preparação para a decisão. Olha só, o Flamengo já tomou uma atitude e deu uma resposta direta ao Galo, que estava querendo levar o nosso Bruno Henrique. Já Felipe Luiz já mostrou liderança e já deixou claro quem vai ficar como capitão. Isso mesmo. Além disso, vamos comentar sobre a possível chegada aí realmente do Neymar, revolução que está ocorrendo lá no Mengão. Por isso, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Agora sim, vamos pro vídeo. Precisando tirar um tempinho para descansar, relaxar a mente, na medida do possível, é claro, porque nas outras redes sociais a gente não parou, trazendo informações de vários outros clubes, não só de Flamengo, mas aqui no canal precisava relaxar um pouco, mas enfim, vamos trazer as informações do Flamengo, todas as informações desse sábado. O time que disputa o Campeonato Carioca entra em campo nesse domingo e o time que está nos Estados Unidos também entra em campo nesse domingo, e a gente vai trazer informações das duas equipes. Já dou um spoilerzinho para vocês que a equipe que vai entrar em campo pelo Carioca não treinou para esse duelo. Como assim? Pois é, eu vou explicar para vocês. Depois do tropeço durante a semana, o Flamengo não conseguiu treinar pensando nesse duelo com o Nova Iguaçu nesse domingo. E tem também uma informação que a gente não pode deixar de falar aqui. O absurdo que a CBF está fazendo na Supercopa do Brasil, os valores dos ingressos absurdos. A entidade máxima no futebol brasileiro é uma vergonha. O valor que eles estão cobrando na Supercopa do Brasil entre Flamengo e Botafogo é um tapa na cara do público, do povo. E eu não vou ficar surpreso se o público for baixo nessa Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro. Mas enfim, vamos falar sobre isso tudo no vídeo de agora. Mas Iguaçu nesse domingo pelo Campeonato Carioca. E vou te falar, estou gravando esse vídeo aqui depois dos jogos de Botafogo e Fluminense nesse sábado. Botafogo perdeu para o Sampaio Corrêa 2-1. Fluminense empatou em 1-1 com o Maricá. No finalzinho, um pênalti ele marcado para o Fluminense. Com isso, o time tricolor conseguiu empate. E os 4 primeiros na tabela, Maricá, Madureira, Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa. Ou seja, o Botafogo está em quinto, o Vasco está em nono, o Vasco entra em campo nesse domingo também, Fluminense em 10º, Flamengo em 11º, nesse momento é o penúltimo colocado, e o Bangu é o último colocado. Abre o olho, Flamengo, abre o olho, rapaziada, porque depois que acordar pode ser tarde. Mas o time que entra em campo nesse domingo para pegar o Nova Iguaçu lá em São Luís, no Maranhão, teve a preparação prejudicada porque hoje choveu muito no local, muito mesmo, e aí o Flamengo não conseguiu fazer o treino que estava previsto para esse sábado. Ficou interno lá no hotel, fazendo exercícios dentro do hotel, ou seja, o treinador Kleber dos Santos, que já não estava fazendo um bom trabalho, treinando a equipe, imagina como é que vai ser sem treinar a equipe. Espero que eu queime minha língua, o Flamengo faça uma boa partida e consiga vencer o Nova Iguaçu, porque como eu mencionei aqui na tabela, o Flamengo está na penúltima colocação. Após o empate com o Madureira, na quinta-feira, lá em Campina Grande, na sexta-feira, os jogadores que foram titulares fizeram trabalho regenerativo, ou seja, por isso que o Kleber dos Santos não conseguiu fazer um treino tático, pensando no duelo com o Nova Iguaçu, porque o planejamento era fazer hoje. Desculpa, pessoal, o planejamento era fazer hoje, sábado, mas por conta dessa chuva não conseguiu. Lembrando, Kleber dos Santos tem um desfalque considerado importante. O Cleiton, zagueiro titular, viajou para os Estados Unidos para ficar à disposição da equipe que encara o São Paulo. Então, o Kleber dos Santos tem esse desfalque aí. O provável substituto do Cleiton é o da Mata.
Pelo menos era o que o Cléber dos Santos estava pensando em fazer na atividade desse sábado, pelo que me relataram. Mas ele não conseguiu fazer. A ver se confirma na escalação desse domingo. Lembrando que o jogo contra o Nova Iguaçu é 9 horas da noite, tá, galera? E o jogo contra o São Paulo vai ser 5 horas da tarde, horário de Brasília, tá bom? E vai ter estreia. Manto novo, a nova camisa do Flamengo para 2025 será estreada nesse jogo contra o São Paulo. Inclusive, na manga também vai ter a estreia da Shopee, que é a nova marca que vai exibir a marca aqui nessa propriedade do uniforme. Lembrando que na temporada passada o Flamengo ganhava 10 milhões por ano, agora vai passar a ganhar 12 milhões com a Shopee, além de variável vendido em sites também. E aí muita gente questionando qual deve ser o provável time para pegar o São Paulo. Vamos lá, galera, vamos relembrar aqui. Na segunda-feira ele fez vários testes. Primeiro ele começou Rossi, Varela, Léo Pereira, João Vitor, Alexandro, Everton Araújo, Alcaraz, De La Cruz, Gerson, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique. Depois ele botou Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Carbone, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Michel e Gonzalo Plata. Na terça-feira ele fez 3 times. Rossi, Varela, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Ayrton Lucas, Pablo Lúcio, De La Cruz, Arrascaeta e Plata. Depois ele botou Matheus Cunha, João Vitor, Léo Pereira, Alexandro, Alan, Gerson, Alcaraz e Luiz Araújo. Depois ele botou Léo Nanete, Wesley, Léo Ortiz, Carbone, Pulgar, Bruno Henrique, Michael e Matheus Gonçalves. Então esses foram testes, óbvio que eventualmente fica um número menor ali de 11 jogadores, porque é em campo reduzido. E para esse domingo a Arrascaeta está fora, porque o próprio Arrascaeta disse na entrevista coletiva que não vai jogar. Pelo menos foi o que o Arrascaeta disse. Espero que ele não esteja mentindo, não tem por que ele mentir. Lembrando que o Arrascaeta está sendo preparado fisicamente para a Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro, porque está retornando aí de uma pequena cirurgia no joelho. E o provável time do Flamengo para encarar o São Paulo nesse domingo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Carbone, Ayrton Lucas... Desculpa. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Carbone ou Ayrton Lucas e Alexandre. Como assim? Se jogar o Ayrton Lucas e não jogar o Carbone, o Alexandre faz a zaga junto com o Léo Ortiz. Lembrando que Léo Pereira é desfalque porque retornou ao Brasil após o falecimento de uma pessoa muito próxima. E aí o meio de campo seria Pulgar, De La Cruz, Alcaraz ou Michael e Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Eu acho, isso é achismo, não é informação, mas acompanhando tudo que aconteceu durante essa pré-temporada, que vai ser Rossi, Wesley, Alexandro e Ayrton Lucas. Eu acho que essa vai ser a linha defensiva do Flamengo. Pulgar, De La Cruz, Alcaraz e Gerson, meio de campo, e o ataque Bruno Henrique e Luiz Araújo. A ver, porque a ideia do Felipe Luiz é rodar muitos jogadores nesse jogo contra o São Paulo. Muito mesmo, fazer várias mudanças. E tá certo, tá? Gente, sejamos francos, é um jogo que não vale de nada, embora seja o São Paulo. Hoje mesmo tive a oportunidade de assistir Cruzeiro Atlético Mineiro, jogo chato. Falar nisso, Fabrício Bruno, ex-jogador do Flamengo, fez uma boa partida. Gabigol, por exemplo, perdeu algumas oportunidades. Não foi um jogo bom, foi clássico, tá? Por isso que a gosto de ver foi 0-0. Mas, gente, não vale de nada. Se o Cruzeiro perdesse para o Atlético perdesse para o Cruzeiro, não ia mudar nada. Se o Flamengo perder para o São Paulo perder para o Flamengo, também não vai mudar nada. Inclusive, não muda nada essa pré-temporada dos Estados Unidos para o Flamengo, que já fez isso na temporada passada. Então, gente, assim, tá certo, Felipe Luiz tem que rodar o elenco, tanto é que eu não vi motivos para o Cleiton viajar para os Estados Unidos, de verdade, é só para jogar esse jogo. O Cleiton foi sexta, vai fazer um bate-volta nos Estados Unidos e volta segunda-feira. Eu achei totalmente desnecessário, era melhor deixar o Cleiton com o time que está disputando o Campeonato Carioca. Por falar em Supercopa do Brasil, alô CBF, que absurdo que vocês estão fazendo. O Flamengo divulgou em seu site detalhes para compra de ingresso para a Supercopa do Brasil para os sócios torcedores. Lembrando que esse jogo será disputado lá em Belém, dia 2 de fevereiro, repito, contra o Botafogo. E já digo mais, hein? Hoje o Flamengo é favorito sim, embora o Botafogo seja campeão da Libertadores no ano passado e campeão brasileiro também. O Botafogo perdeu vários jogadores importantes, mas vários. 15 jogadores saíram. 2, Luiz Araújo e Almada. Esses aí já fazem muita diferença. Júnior Santos saiu também, vários saíram.
O Botafogo hoje não tem treinador. Hoje, o Flamengo é favorito. Além do mais, ainda tem isso, que eu tinha esquecido de mencionar. A preparação do Flamengo começou bem antes que a preparação do Botafogo. Eles se reapresentaram no dia 17. O Flamengo está há muito tempo se preparando. O Flamengo é sim favorito. Mas vamos falar sobre a vergonha da CBF. O Flamengo divulgou os valores dos ingressos. Vamos lá. Os valores. Superior, R$ 358. Setor superior, R$ 358. Meia, R$ 179. Setor inferior, R$ 558. A meia, R$ 279. Ou seja, o torcedor que não paga a meia é meio salário mínimo, gente. O que está acontecendo? O que a CBF está achando? Que isso, gente? Como é que o povo de Belém vai conseguir assistir esse jogo? Pagar no ingresso R$ 558. Que absurdo é esse, cara? Onde a gente vai parar? Que isso, CBF? Pra que isso, cara? E a culpa é da CBF, tá, gente? Porque a CBF é que comanda essa situação. Ou melhor, a CBF vende o mando para uma empresa. Só que, cara, quando você vende o mando para uma empresa, você tem que estabelecer uma regra com a empresa. Ó, tal valor não pode ser cobrado. Gente, R$ 558 no ingresso de Supercopa do Brasil para ver Flamengo e Botafogo. É um absurdo, gente. É um absurdo. Isso não é Super Bowl, não. É Supercopa do Brasil. Coitado do povo. O povo está cada vez mais longe dos estádios por conta disso. Aí, beleza, o camarada quer levar 2 filhos. Vamos lá. Eu e 2 filhos. Pô, 1.500 só ingresso? Ah, tudo bem, os filhos pagam meia. Mas, pô, calma aí, gente. Pô, mais de 1.000 para assistir Flamengo e Botafogo. Isso é ingresso. Fora a comidinha, o belisco, a bebidinha. Nem sei se vai ter bebida alcoólica, mas vai lá, o pai às vezes gosta de tomar uma bebida alcoólica. Ou até mesmo a mãe, tá? Porque minha mãe que me levava pro Maracanã quando eu era mais novo. Pois é. Aí gosta de comer um negocinho, talvez um queijo, sei lá, amigo. Vou te falar, eu não posso falar mais nada, é melhor, o silêncio não comete erros. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto. O Flamengo tá nessa conversa aí do Neymar, né, velho? O papo que aí e tal, tá aqui no Coluna do Fla, ontem eu trouxe esse tema já, até falando da questão do Neymar, que o Paparazzo tinha falado que a patrocinadora do Flamengo iria pagar metade do salário, mas a questão é a seguinte, cara, vocês já viram quanto o Neymar ganha? O Neymar ganha quase 55,5 milhões de reais por mês. A PixBet vai pagar quanto? 25 milhões? Se isso for, ele vai reduzir o salário dele para quanto aqui? Para 5? Para 10? Cara, eu acho meio fora da realidade esse negócio. Eu não sei se o Neymar... Não, eu vou por 1 milhão. Aí tudo bem, né? Mas você acha que o Neymar vai baixar tanto o salário dele agora assim, dizendo que ele ainda quer jogar? É mais fácil ele parar lá na MLS mesmo, daí o cara pagar lá metade do que ele ganha, que já é muita grana, né? Meu Deus do céu, metade que ele ganha é o quê? 27 milhões e meio de reais por mês. Pensa bem. Cara, não tem como. Mesmo que baixe o salário para 3 milhões aqui, é muito dinheiro ainda, né? Na minha opinião, né? Aí o problema é do Flamengo ou de quem quer pagar, né? Tá? Então é meio complicado, né? Então tá no Coluna do Fla aqui, né? Comentando, né? Justamente chamando atenção para o fato do salário dele, né? Ele recebe 110 milhões de dólares por ano, são 667 milhões de reais por mês, né, por ano, desculpa, o que dá esses 55,5 por mês, cara. É surreal um troço desse, né, cara? Aí ele, claro que ele fala que ele tem vontade de jogar no Flamengo, que ele quer jogar no Santos também. Aí vem aquela ideia, joga no Flamengo até metade do ano, até o Super Mundial, e depois vai pro Santos. Aí o Santos vai pagar como o salário dele? A não ser se ele jogar de graça, né? O que eu acho difícil. E aí você imagina, se lá na Arábia Saudita ele não tá jogando, os caras não querem ele mais lá porque não serve para jogar lá, imagina no resto, imagina, né? Ele tem contrato com o Al Hilal até junho, já tá livre, né? Mas o clube não quer renovar com ele, porque só pagou e ele não fez nada, não jogou. Que coisa, né? E o Jorge Jesus ainda fala que ele não tem futuro mais, né? Não tem como. Já era Neymar, fazer o quê? Aí os caras acham que no Brasil ele vai voltar a jogar. Não acho que não vai acontecer isso não, tá? E o Flamengo agora decidiu, né,
ir à FIFA para receber os valores devidos do Leixões e do Estrela Amadora, né? Os dois times de Portugal, né, cara? Fizeram acordos para comprar garotos do Ninho, né? Atrasaram pagamentos aí, dívidas mais de 3 milhões de euros somadas elas, né, cara? E quem foi o Verton lá pro Leixões, né, por 1 milhão de euros, né, por 70% dos direitos, mas os caras não pagaram. E aí também a Estrela Amadora, que vendeu lá o Igor Jesus, Daniel Cabral, o André Luiz, né, e a dívida pelo Igor Jesus, que os outros estão pagos. Mas, cara, eu falo a verdade, né, vender o Igor Jesus por esse precinho aí é sacanagem, né, cara? 2.611.089,59 centavos de euros, o que dá 16,2 milhões de reais aí. Cara, e tem que pôr na FIFA mesmo, velho. Você acha que clube português ou qualquer clube da Europa, você acha que tivesse algum clube brasileiro devendo para eles iam fazer o quê? Ia meter na FIFA, cara. E o Flamengo ainda notificou, deu 48 horas para ele responder, que venceu neste sábado de manhã, e os caras não responderam, velho. Tem que meter na FIFA mesmo, fazer o quê? Não tem outra, né, cara? O Flamengo tá mais que certo mesmo, tem que receber esse dinheiro. Embora, cara, eu acho que vendeu muito barato essa molecada aí. Porra, velho, muito pouco. Você pega o Igor Jesus tava jogando bola pra caramba, velho. É o Tite que deu uma queimada nele, mas todo mundo tava vendo que o moleque joga bola. E vale mais do que esse valor aí de 2 milhões de euros, aí, 2 milhões e 600. Mesmo que seja por 50%, é muito pouco ainda, na minha opinião, tá? Minha opinião. Vamos que vamos. E o Flamengo vai enfrentar o São Paulo aí neste domingo, às 17 horas de Brasília, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. Resposta a Rivaldo, também trazemos aqui informações sobre essa possibilidade de Neymar no futebol brasileiro. Flamengo, Santos, o Santos também recuando aí com relação ao salário do jogador. Flamengo, que a diretoria atual não deve fazer proposta segundo o PVC. A gente traz aqui também informação do Botafogo, rival do Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro, que vem ainda mais desfalcado. Além disso, a gente traz também informações do fracasso de público do Flamengo, inexplicável, né? Inacreditável. Não, até tem explicação, viu? Eu vou falar com vocês aqui. O fracasso de público no Nordeste é inacreditável, mas inexplicável realmente não é. E aqui a gente traz informação do Jorginho também. Cara, o Flamengo vai recuar na contratação do Jorginho. A gente já tinha trazido informação de que o José Boto, né, e a diretoria de futebol, né, o departamento de futebol, estavam ali meio receosos com relação a valores, né, que o jogador quer receber. A gente vai falar sobre tudo isso também e trazer a prioridade do Flamengo em 2025. José Boto falou com exclusividade à nossa equipe, para mim e para a Raíza Simplício pela Placar TV, e deixou claro aí a prioridade do Flamengo na temporada. Essas e outras notícias a gente traz aqui agora no canal Papai. Acompanhou o treino inteiro, ou seja, a verdade era que a gente ia acompanhar o treino inteiro e que o Flamengo não ia buscar o Neymar. Só que aí teve a situação toda, né, do Al Hilal, do Jorge Jesus dizendo que o jogador não tem condição física de disputar a Liga Saudita. O jogador aí pensando na rescisão, o contrato dele vai até o meio do ano, já poderia assinar aí pro Mundial. E aí ele deu a entrevista pro Romário, a gente trouxe a informação que tinha patrocinador do Flamengo querendo ajudar na questão salarial. Inclusive, a gente sempre tem falado aqui, né, que o São Paulo teve a contratação do Oscar com a ajuda do patrocinador, e aí o Flamengo também. A gente vê a Flabet, a Pixbet, patrocinadoras do Flamengo, né, que na verdade a Flabet e o Flamengo tem uma parceria, a Pixbet é a patrocinadora master do clube, então eles pensam em ajudar o Flamengo caso o Flamengo precise em algum momento, em alguma contratação, nada ainda definido, apenas um desejo de ajudar. E aí eu falei, olha, conversando com eles, e aí, que situação de Neymar, a gente tem interesse. A gente trouxe essa informação, mas segundo o PVC, o Flamengo não quer contratar o Neymar. E aí, a gente tem algumas situações que depois aconteceram também.
aí com relação ao Santos, porque se falava aí na imprensa que ele estava mais próximo de fechar com o Santos, cada vez mais perto de fechar com o Santos, e aí a notícia que o Lance trouxe hoje é que o alto salário é o maior entrave para a volta de Neymar ao Santos. Cara, é o mesmo problema de muitos clubes aí do mundo quando pensam em contratar o Neymar, questão salarial. Segundo também a revista Forbes, o atacante recebe cerca de 37,8 milhões por mês no Al Hilal. É brincadeira, né? É surreal. Coisa inalcançável para muitos clubes do mundo. Então, para contornar essa dificuldade, o Santos estuda uma proposta que inclui bônus ligados a ações comerciais, vendas de camisas e receitas com patrocinadores. Então, qualquer clube brasileiro, Flamengo, Santos, que quiser realmente trazer o Neymar, vai ter que envolver situação de patrocinador. Não tem outra alternativa, tá? Então, o Santos aí dá uma recuada com relação à questão salarial, assusta qualquer um, assusta o Santos também, não só o Flamengo. Agora, a gente teve aí a situação também envolvendo o Neymar, do Rivaldo respondendo ele após o jogador afirmar que jogaria no lugar dele no time da seleção brasileira da Copa do Mundo de 2002. E aí o Rivaldo respondeu: ouvi o Neymar dizer que no auge dele poderia ter jogado no meu lugar na Copa de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele e até acredito que teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história. Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição. Eita, porrada, hein? Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo. Muito bem o Rivaldo, hein? Muito bem o Rivaldo. Uma resposta muito boa. Acho que o Neymar não pensou na hora de falar, ou pensou, né? Aí o Neymar respondeu ele, deu uma réplica, uma tréplica. Calma, meu amigo. Todos os jogadores brasileiros que disputaram Copa se dedicaram e focaram 100%. Uns conseguiram o objetivo final, outros, infelizmente, não. E faz parte do futebol. Sempre te respeitei e jamais vou tirar o mérito de quem você é para o futebol brasileiro. Foi apenas uma escolha entrar os três. No caso, ele ia colocar entre os três, ele colocou entrar os três, entre os três. E você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho, né? Caramba, cara. Ainda deu uma porradinha de novo. Porra, desnecessário, hein, Neymar? Neymar jogava em qualquer mas aquela seleção de 2002 é campeão do mundo. O Neymar tem que porra, deixar exatamente. Deixar de ser moleque, cara. Porra, não, ele não tem que falar do cara. O cara foi campeão do mundo, velho. Ele não joga no lugar do cara. O cara foi campeão do mundo. Ele pode jogar a bola que for. Aquela seleção ali, não tem como ele falar nada. Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho. Acabou, irmão. Tá desmerecendo o cara, é óbvio. A minha esposa tá falando exatamente isso. Tá desmerecendo o cara. Ele ainda fala isso. Não tem como tirar, né? O Ronaldo e o Ronaldinho, né? Pelo amor de Deus, o Rivaldo jogou muita bola. E teve muito mais cabeça que o Neymar. E olha que tem a possibilidade do Neymar vir pro Flamengo, é mesmo a diretoria negando e tudo mais, dizendo que não vai fazer proposta, mesmo o patrocinador querendo ajudar. Despistar. Pode ser para despistar? Então ele já vai chegar no Flamengo com raiva de mim, porque eu critiquei ele, mas eu critico mesmo. Jogar o Mundial. Pode ser. O Neymar fez falta no Mundial contra o Liverpool. Se tivesse o Neymar... tudo bem, mas eu não vou deixar de criticar o cara por uma atitude dele, porque eu gosto do Rivaldo também. Cara, desnecessário. Mas se vier pro Flamengo, será apoiado. E acredito que possa dar a volta por cima do Flamengo. Mas, então você, como jornalista, acha, tô com um amigo aqui do lado que é jornalista brasileiro, brasileiro-americano. Brasileiro. Agora, uma época que você falava que era americano. Flamenguista. Teve uma época que você falava que era americano. Tudo bem, mas eu sou flamenguista. Tá bom, é flamenguista. Então você acha que o BAP e a diretoria estão despistando? Eu acho que é uma contratação de impactante para jogar o Mundial. Então, Flamengo está despistando e é uma contratação impactante para o Mundial. Flamengo está despistando, diz o jornalista Felipe Raposo. Então Flamengo está despistando. A chamada do nosso vídeo, Flamengo está despistando sobre Neymar. Eu não acredito, eu acho. Jogada de mestre. Estratégia. Jogada de mestre. Flamengo está despistando. Eu sinceramente, eu discordo de você. Para mim... Só para jogar o Mundial. Vou botar uma interrogação nas chamadas. Flamengo está despistando sobre Neymar? Bem,
o Santos deu uma recuada, questão salarial, e a questão do Rivaldo, eu achei que o Rivaldo nessa daí tá certo, e o Neymar exagerou. Olha, trazer aqui informações importantes aqui também com relação a Felipe Luiz completando aí 1 ano de Flamengo como treinador. Ele era anunciado há 1 ano atrás como treinador do Sub-17. Aí foi campeão de tudo, campeão da Mundial Sub-20. Daí ele vem ganhando tudo, ganhou a Copa do Brasil no profissional. Então, Felipe Luiz, um monstro, né? Um monstro no Flamengo. O presidente do Liverpool revela desejo de mandar um jogo da Premier League no Rio de Janeiro, hein? Olha que loucura. Aí Liverpool jogando no Maracanã, rapaz. O Flamengo hoje administra o Maracanã com o Fluminense, tem 65% do Maracanã. Bom pro Flamengo, hein? Né, jogo do Liverpool pela Premier League no Maracanã, rapaz, bacana, hein? Eu vou estar lá fazendo também a minha fezinha na bet oficial do Flamengo. E hoje, inclusive, eu vou jogar aí nos stories, no Instagram, umas odds interessantes já para o jogo da beijinha, para dar um passeio, aquele dinheiro que você não conta para pagar suas tarefas do mês. O que tem lá do outro lado? Ah, pode parar ali, rapaz. Para ali no Buc-ee's. Na volta? Dizem que é Buc-ee's. Na volta. Não, E a história do Buc-ee's? Buc-ee's é o lugar que eu gosto de comprar. Tô aqui em Jacksonville, e amanhã que eu vou para Fort Lauderdale pro jogo do Flamengo, tô passeando no Cybertruck do meu amigo aqui, porque eu acho muito maneiro. Do Elon Musk. O carro do Elon Musk. Elon Musk. Com o Flamengo tem um negócio aí. Rapaz, estão dizendo aí, né? Starlink Arena, Stadium. Que história é essa? Cara, foi o David Sharp, o meu amigo David Sharp, meu amigo lá do canal Antenados na Jogada, que trouxe, falando que o Elon Musk pensa em lutar contra a entrada dos chineses no Brasil e que uma situação importante seria pegar o naming rights do estádio do Flamengo. Que isso? Já seria interessante, hein? Pode ser o SpaceX Arena, Starlink Arena, acho que vai ser Starlink para divulgar no Brasil, porque a China está indo para lá também. Então teria essa área de telefonia. São considerados os líderes internos da equipe e por isso poderão receber a oportunidade de utilizar a faixa de capitão rubro-negra em determinadas partidas, ok? A gente teve aí também o Davi Luiz, olha aí, ex-zagueiro do Flamengo. O Flamengo está até inclusive tentando ver questão de zagueiro aí. De acordo com o Jornal Diário do Nordeste, o ex-zagueiro do Flamengo, Davi Luiz, chegou a um acordo para atuar no Fortaleza. Vai jogar muito lá, hein? Fala. Os valores ouvidos pelo Flamengo por Jorginho são fora de cogitação. A gente já tinha trazido isso, falado aí com o Boto, né, com relação ao mercado da bola. Ele falou que o Flamengo não contrataria jogadores caros e jogadores também fora da realidade. E a informação que chega do GE é que a questão financeira é hoje o principal entrave da negociação entre o Flamengo e o volante Jorginho, jogador do Arsenal, está sendo liberado lá pelo Arsenal. Os valores ouvidos pelo Flamengo são considerados fora de cogitação. As partes, então, tentam chegar em um denominador comum para poder selar o acordo. O Departamento de Futebol do Flamengo já comunicou ao staff de Jorginho sobre o valor que o clube considera possível investir na contratação. Tá? O principal concorrente do Flamengo na negociação é o próprio Arsenal, que gostaria de renovar com o brasileiro. O brasileiro italiano, na verdade, né? Ele também é italiano, já foi campeão da Eurocopa. Pelo Flamengo, a diretoria do Mengão tomou uma decisão. Não vai mais esperar. Futuro de Bruno Henrique é definido pelo departamento de futebol após o jogador receber uma proposta do Atlético Mineiro. O técnico Felipe Luiz tomou a decisão sobre os capitães da equipe na temporada 2025 e entrave na negociação com o Jorginho. Eu até parei aqui na estrada, eu tô indo agora de Orlando para Fort Lauderdale. Ontem eu saí de Gainesville, vim para Orlando, dormi essa noite em Orlando e agora eu tô indo para Fort Lauderdale para fazer a cobertura do Flamengo em São Paulo, a partida que vai encerrar a pré-temporada do Flamengo aqui nos Estados Unidos. Mas eu chego, é claro, como sempre, o provável time do Flamengo. Lembrando que é só um provável time para o jogo de amanhã. O goleiro Rossi, lateral direita Wesley, dupla de zaga, Léo Ortiz e Carbone, Alexandro na lateral esquerda, Eric Pulgar e De La Cruz é a dupla de volante, no meio Gerson e Alcaraz. Flazoeiro, cadê o Arrascaeta? O Arrascaeta ele não joga esse jogo, porque ele ainda não está 100% recuperado. E ele mesmo deu uma entrevista essa semana e ontem na entrevista coletiva dele, ele confirmou que não está 100% e que ele está trabalhando ali com o departamento de futebol, com os fisioterapeutas, com todo mundo,
porque ele quer voltar 100%. Ele chegou a usar o termo para a gente não ter problemas durante a temporada, a gente vai tentar esticar ao máximo o tratamento para que eu volte 100% quando realmente precisar de mim. Então Gerson e Alcaraz é a dupla de meia e na frente Bruno Henrique e Luiz Araújo. Lembrando que esse é o provável time e que no jogo amanhã entre Flamengo e São Paulo não vai ter mais, não tem, né, por ser um amistoso, um limite de substituições. Substituição ilimitadas, né? O técnico pode parar o jogo e fazer quantas substituições ele quiser. Então acredito que o Felipe Luiz ele vai mudar o time todo, ele vai colocar cada jogador para poder jogar um pouco, até para ele poder testar ali como é que o time se comporta, como é que as peças elas se comportam ali em determinadas situações de intenção ou desejo do Atlético Mineiro contratar o Bruno Henrique. A informação que saiu ontem na Rádio Itatiaia, a Rádio Itatiaia, que inclusive ela é de um dos donos do Atlético Mineiro, todo mundo sabe que são os Menins que são os donos da Rádio Itatiaia e também são os donos lá do Clube Atlético Mineiro. E a informação é que o Atlético queria contratar o Bruno Henrique. E dentro do Flamengo, o futuro do jogador, ele está definido. Assim diz a matéria do Coluna do Fla. Flamengo descarta a venda do Bruno Henrique para o Atlético Mineiro. Em contato com o Coluna, uma fonte ligada ao clube foi direta. Já ouvi isso 100 vezes. Não tem chance nenhuma. Então, dentro do Flamengo, é totalmente descartada qualquer possibilidade de negociação com o Bruno Henrique. Dentro do Flamengo, é totalmente descartada qualquer chance do Bruno Henrique sair para o Atlético Mineiro. Ao menos que o jogador queira sair e o Atlético pague o valor da multa rescisória ao Flamengo. Sobre a situação do Jorginho, porque as negociações com o Jorginho, tempo de contrato já foi acertado, projeto num todo já foi acertado, porém tem uma coisa que está gerando um entrave. O que, Flazoeiro? O entrave está sendo causado pelo salário. O jogador ele está pedindo um salário, o Flamengo já ofereceu um outro salário e o Flamengo decidiu que vai chegar ali num teto. O Flamengo não vai passar desse teto, não vai superar muito esse teto. E o que o jogador está pedindo é bem acima daquilo que o Flamengo está disposto a oferecer. Por conta disso, está rolando um entrave na negociação. E agora, é o que eu disse, vem falando a semana inteira, cabe tanto o jogador como o próprio Flamengo tentar chegar ali ao meio termo, tentar chegar ali a um denominador comum e conseguir avançar com essa negociação. O Flamengo já definiu quanto vai pagar pelo Jorginho. Já está pré-definido dentro do Flamengo esse valor. Já está pré-determinado. Óbvio, pode ceder um pouquinho para mais, talvez o Jorginho ele tenha que ceder para menos, mas o Flamengo não vai ultrapassar muito esse limite estabelecido para pagar de salário ao meia, que é de Santa Catarina, porém naturalizado italiano. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora. Neymar no Santos foi o primeiro a contar para vocês nessa terça-feira que o Neymar discute a rescisão do contrato no Al Hilal. Rescisão pode acontecer até a semana que vem e não era para descartar a possibilidade de o Neymar jogar no Santos, até porque o atacante brasileiro pretende ficar 6 meses no Brasil. E essa possibilidade de jogar por um período tão curto certamente seria muito mais viável no Peixe do que no Flamengo ou em qualquer outro clube. Santos tem conversas com o Neymar há bastante tempo e nesse momento 2 frentes são discutidas. A primeira delas, uma parceria em ações comerciais, para que o Neymar pudesse aumentar seus ganhos enquanto atleta do Santos, nada que se compare aos 160 milhões de euros a que ele tem direito por temporada no Al Hilal, mas pelo menos mais dinheiro. Outra alternativa seria uma rediscussão sobre a compra da SAF do Santos. Já contei para vocês há muito tempo atrás que o Neymar e seu pai adorariam adquirir a SAF do Santos. Essa seria uma alternativa.
um terceiro cenário de empréstimo do Neymar, do Al Hilal para o Santos até o fim da temporada europeia, ou seja, até a metade do ano, quando o vínculo dele se encerra lá no Al Hilal. Tudo isso está sendo debatido por agora. Só para completar o noticiário do Santos, informação exclusiva, o staff do Rony estará na Vila Belmiro no início da tarde desse sábado para discutir. E é isso, nação. Essas foram as principais notícias do Mengão. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada que rola aqui no canal. Gente, dando aqui minha opinião, eu tô na dúvida, será mesmo que o Mengão está escondendo, né, aí essa contratação do Neymar? Vai ser uma contratação histórica e eles estão camuflando as negociações para pegar todos nós de surpresas? Parece que sim. Mas comenta aí, deixa a sua opinião. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo.